Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 26 de junho, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz para nós palavras de sabedoria todos os dias do ano, um provérbio a cada dia para fazer os nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós, de maneira pessoal, de maneira específica. Importante sempre na palavra a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Ele quer compartilhar conosco, aquilo que Ele quer trazer para nós como vida, como realidade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos abençoe, abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus, agora vamos ver qual que é a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia 26 de junho. Provérbio de hoje, Provérbios capítulo 17, versículo 27. Senhor Jesus, quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Ó Senhor Jesus, título de hoje, ouvir é mais sábio que falar. Ó Senhor Jesus, na minha mocidade eu era rápido em expor as minhas ideias e mostrar o meu conhecimento. Fui muito ajudado por meu pai, que dizia haver mais sabedoria em saber ouvir do que ser precipitado no falar. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Tiago nos ensina com muita sabedoria. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Engana-se quem acha que no muito falar está a sabedoria. Há ditado popular que diz que quem fala muito dá bom dia ao cavalo, ou o peixe morre pela boca. Ó Senhor Jesus! Jó falou por longos discursos e discussões com seus 3 amigos, com o objetivo de se justificar e fazer as suas queixas contra Deus. O próprio Deus lhe apareceu perguntando: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda. Quando ele finalmente se calou, Deus o iluminou. Por fim reconheceu: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ó Senhor Jesus, ensina-nos a te ouvir. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente precisa aprender a parar tudo que a gente está fazendo para poder ouvir o Senhor. Muitas das vezes a gente quer ficar na correria do dia a dia, e ficar assim, vai lá, anda logo, fala logo aí, porque tem coisa para resolver, Ó Senhor Jesus, e não é por aí, mas a gente precisa realmente aprender a ouvir mais, Senhor Jesus, como eu já compartilhei aqui no canal, às vezes a gente vê pessoas ali que vão lá, colocam algo ali, dissertam sobre algo ali, colocam ali na internet e tal, falando a respeito da palavra, falando no seu entendimento, e alguns ao invés de usar de sabedoria, chegar ali e falar algo que possa acrescentar, algo que edifica, Senhor Jesus, simplesmente vão lá e despejam um monte de coisa, como o irmão acabou colocando aqui, às vezes a gente é assim, a gente é rápido em expor nossas ideias, mostrar o conhecimento, Senhor Jesus, mas a gente precisa aprender, a ouvir mais, Senhor Jesus. Como tocou aqui, a gente precisa ser pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. A gente precisa primeiro ter um parecer melhor. É o que acontece, às vezes, principalmente quando se trata da palavra de Deus, tem muitas opiniões, muitas coisas divergentes por aí, então a pessoa que aprendeu aquilo ali a vida toda e tal, e aí às vezes ela é conflitada com algo, ao invés dela pegar e falar, poxa, é algo diferente daquilo que eu aprendi, deixa eu ver aqui, deixa eu parar um pouco aqui, diante de Deus e tal. Ela, não, já é contrário do que ela está falando, já, não, isso aí já
já é heresia, já está falando contra Deus e tal, e pronto. Aí o que acontece? O próprio Deus não tem liberdade de fazer aquilo que Ele quer. Por isso a palavra nos pergunta, acaso o oleiro não tem direito sobre a massa? Senhor Jesus. Então o Senhor nos fez, e a gente precisa aprender a ouvi-lo, a perceber o encargo de Deus, perceber aquilo que está no coração de Deus. Isso requer tempo, Senhor Jesus. As pessoas às vezes acham que Deus vai dar tudo de mão beijada, se eu simplesmente for ali, ficar ali, pedindo e tal. Então a gente precisa se aplicar na leitura da palavra, se aplicar nas orações, Senhor Jesus, nas intercessões diante de Deus, para a gente aprender a ouvir. Só que muitas vezes o que acontece? A nossa oração é simplesmente a gente chega, fala, pede um monte de coisa e vai embora. Na hora que Deus ia falar, na hora que chegou a vez dele, você se esvaziou, aí você vai embora. A gente precisa sim esvaziar o nosso coração, esvaziar aquilo que está nos preocupando, Senhor Jesus, e aí procurar tocar na vontade de Deus. Cada dia que passa eu tenho aprendido mais ainda a orar, eu tenho aprendido mais que orar, eu preciso orar dentro daquilo que Deus tem falado comigo, Senhor Jesus, para ir confirmando a palavra, como eu já compartilhei aqui no canal várias vezes, que você conhecer a vontade de Deus é uma coisa, você está disposto a obedecer é outra coisa. Então, muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, você entendeu? Entendi. E agora? Tá, entendi, acabou. Não, você precisa entender, agora precisa botar em prática. Senhor Jesus. E aí acontece, por isso que o irmão ele tocou nisso aqui, ele foi aprendendo que a gente precisa aprender a saber ouvir, não ser precipitado no falar. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o serão de espírito é um homem de inteligência. Ou seja, quem retém as palavras possui conhecimento. Às vezes você fala, como o Jó falou aqui, você fala, mas daquilo que você muitas vezes não tem conhecimento. É simplesmente uma opinião. Você ter opinião sobre algo e conhecimento sobre algo são coisas diferentes. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, e aqui fala, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Então a gente precisa aprender a ser mais sereno, mais brando, Senhor Jesus. Ser mais tranquilo, mais calmo. Parar com esse negócio de ter a resposta na ponta da língua, Senhor Jesus. Eu sempre fui muito assim, a pessoa falava um negócio comigo, eu já tinha várias opções para responder. Sempre fui de pensar rápido e responder rápido também, assim como um irmão. Só que eu já fui aprendendo a parar um pouco, refletir um pouco, ver o que eu posso falar que vai colaborar com a pessoa, Senhor Jesus. Antes eu só falava o que eu queria falar e pronto, acabou, e se vira aí com esse negócio aí que eu falei, Ó Senhor Jesus, não estava preocupado se eu ofender o outro, só falei, venci a argumentação e está ótimo. Hoje eu já vejo que não é assim. A gente precisa aprender a cumprir a vontade de Deus, Senhor Jesus. Como tocou, engana-se aquele que acha que no muito falar está a sabedoria, Senhor Jesus. Como a questão da oração, como eu comecei compartilhando. Às vezes as pessoas acham que no muito repetir, no muito falar com Deus, é que ela vai ser atendida. Mas a gente precisa ouvir o Senhor, ouvir o que Ele tem para nós, Senhor Jesus. Às vezes, por exemplo, você pode estar num deserto, falando assim figuradamente, você pode estar num deserto e ficar assim, Deus me dá água, me dá água, me dá água, eu fico pedindo, e Deus está falando, atrás daquela pedra ali tem uma mina ali, tem uma torneira ali, é só você ir ali e abrir. Só que você está ali, me dá água, me dá água, me dá água, me dá água, e não consegue ouvir a instrução de Deus. Dá a volta, vai ali, tem água ali. Ó Senhor Jesus. E aí acontece, a gente acaba morrendo de secura, por não dar ouvidos ao Senhor. Senhor Jesus, a gente precisa estar mais pronto, para ouvir, para ter buscar mais entendimento da palavra. Sempre ser humilde, ver que a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode ser aconselhado, a gente sempre pode receber algo bom, sempre pode tirar uma boa lição das coisas. Quem é arrogante, quem acha que sabe de tudo, ele não quer ouvir as pessoas, ele quer falar, ele quer
botar tudo ali, né, e tal, que eu sou melhor, sei falar melhor, conheço mais sobre isso, mas muitas das vezes está nessa condição aqui, né, como Jó depois eu conheci, eu, na verdade falei o que não entendia. A Bíblia mesmo fala, né, que há pessoas que fazem, né, ousadas asseverações a respeito de coisas que não compreendem, né? Então vai lá e fala e quer colocar fatos ali, isso e aquilo, e provar por A mais B, mas ela não, na verdade ela não compreende aquilo que ela está falando, né? Ó Senhor Jesus, né? Muitas das vezes eu acho um termo interessante, né? Estava vendo um documentário um tempo atrás falando sobre a questão da guerra e tal, e um termo que eu acho interessante chama engenharia reversa, né? Quando as pessoas pegam algo, né, que é mais avançado, só que ela não entende, ela não sabe como que é, e chama os engenheiros. O que eles fazem? Ele pega aquilo ali, desmonta, né, para poder entender como que funciona, e depois ele tenta montar novamente para ver se faz funcionar. E aí, com esses estudos, tenta uma coisa aqui, tenta uma coisa ali, aí ele aprende como é que se faz aquilo ali, né? E muitas vezes, diante da palavra de Deus, a gente precisa também aprender a fazer essa engenharia reversa. A gente pegar, né, aquilo que Deus está falando conosco, a gente pegar, né, desmontar tudo aquilo ali, destrinchar, pegar tudo aquilo que a palavra nos fala. A gente tem que aprender que a Bíblia responde à própria Bíblia, né? Só que você não vai conseguir fazendo isso simplesmente usando a sua mente. Tem que usar o Espírito, né? Tudo aquilo que você leu, que você desfrutou, que você colocou diante de Deus, Deus ele vai poder usar isso como um bom depósito. Então a gente precisa, né, desfrutar, ler, buscar, procurar, mas precisa ir diante de Deus, para que o Senhor possa nos mostrar. Então a gente vai fazendo ali meio que uma engenharia reversa. Tem coisas que Deus ele simplesmente chega e nos mostra, isso é isso e pronto, acabou. Mas tem coisas que Ele quer que você aprenda sozinho, que você vá desenvolver. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa desenvolver a fé. A Bíblia podia falar que era só a gente ficar indo diante de Deus e recebendo fé, mas falou, não, você tem que desenvolver. Né, Senhor Jesus, desenvolvimento de qualquer coisa no ser humano requer repetição, requer um certo esforço, requer disciplina, né, Senhor Jesus. Então por isso que fala, né, ouvir é mais sábio do que falar, né? Então a gente precisa aprender a ouvir mais, compreender mais, né, e ir juntando as pecinhas para depois fazer aquilo funcionar. Só que diferente, né, como eu sempre vejo assim, né, eu gosto muito de ler, então eu leio muitos livros sobre muitas coisas. E aí você pega um livro, de repente, de uma história, de ficção, alguma coisa e tal, você lê, e aí depois você pode tirar suas impressões do autor, né? Eu acho que o autor sobre isso estava falando aquilo e tal. Então você vai e monta ali, né, um cenário dentro daquilo que você conseguiu compreender do livro. Mas a Bíblia, diferentemente, você pode perguntar para o autor, né? Senhor Jesus, pode ir diante de Deus, né, para ver qual o sentido que Deus dá para aquilo tudo, né? E aí Deus ele vai nos ajudar, né, nessa nossa engenharia reversa, né? A gente aprender a pegar tudo isso aqui, né, e colocar no nosso viver para que a gente possa progredir, a gente possa pegar algo, né, que Deus está colocando aqui, né, para nos dar um viver melhor, né, um viver divino, né, um viver perfeito, né, e a gente ir aprendendo com isso e acrescentando isso ao nosso viver. Cada coisa que Deus nos mostrar, a gente pegar isso e ir acrescentando a mais, acrescentando ao nosso viver, a gente melhorando como pessoa, melhorando como filho de Deus, né, Senhor Jesus, como servo de Deus, né, e como Ele tocou, né, se a gente aprender a ter mais paciência, a ouvir mais, né, o Senhor vai nos dar não só sabedoria, mas também mais inteligência, a gente aprender, né, a maneira de resolver as coisas, né, a melhor maneira é a maneira de Deus, né, Senhor Jesus. Jó, depois de falar tanta coisa, ele viu, falei do que não sabia, eram coisas maravilhosas demais para mim, então ele percebeu que não tinha como ele chegar no patamar dessas coisas que estavam acontecendo com ele, coisa que ele não conhecia, né? Então o Senhor falou, né, se a gente escutar o Senhor, Ele vai falar, mas para você escutar você tem que parar de falar, né? Ó Senhor Jesus, né? Aí ele fala, né, eu te perguntarei e tu me ensinarás, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A gente tem que olhar para o nosso viver e falar, poxa, meu viver ainda é de um ser humano ainda, né, com a natureza humana caída, né? Então eu tenho que me abominar, me arrepender, falar, Senhor, eu não quero viver nessa natureza, eu quero viver na tua natureza, né, Senhor Jesus. E para isso
né? Não tem atalho, não tem coisa que a gente possa fazer a não ser diante do Senhor, né? Para que Ele possa nos dar os materiais, né, necessários do nosso viver, para que a gente possa acrescentar isso a nós, né? Praticar, receber mais de Deus e avançar. Né? Ó Senhor Jesus, para isso que Ele fez a gente com o Espírito, né? Nos concedeu esse Espírito, né? No momento que a gente creu, né? Para a partir do Espírito a gente conseguir cumprir aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, vamos ficar encorajados, né? A avançar, né? Com mais sabedoria, né? Ouvindo mais, né? Aquilo que Deus tem para dizer. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.